palavra de Deus na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos deixar marcado esse texto, segundo aos Coríntios, capítulo 1, e também vamos abrir em Isaías capítulo 40, segundo aos Coríntios 1, e também abramos em Isaías capítulo de número 40, Isaías 40. Isaías 40. Vou começar a ler Isaías 40 a partir do verso 12. E os irmãos acompanhem, por favor, com muita atenção e reverência ao nosso Deus, autor destas palavras, autor último, né? Ele inspirou o profeta Isaías para escrevê-las, mas quem inspirou foi o nosso Deus. Isaías 40, e deixa marcado lá, segundo aos Coríntios, capítulo 1. Diz assim, então, a infalível palavra de Deus, Isaías 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento, de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com quem é semelhante ou coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é quem está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou a terra, o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum sol vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém.
Ó Deus, a Tua palavra é santa, instrutiva, animadora, aconselhadora, confrontadora e até disciplinadora. E nesse instante, ó Pai, nós estamos aqui para reconhecer esses atributos do Senhor por meio da Tua palavra santa, honesta, sincera e também redentora. E, ó Pai, sabendo disso, nós clamamos em nome de Jesus. Ilumina-nos para que entendamos a Tua palavra, ó Pai, como de fato ela o é, a palavra de Deus para cada um de nós. Talvez, ó Pai, alguém aqui esteja cansado, talvez alguém aqui esteja de fato no esgotamento espiritual e já não tenha forças para viver, não tenha mais forças para continuar por si só. Mas em Cristo Jesus, ó Pai, dá vigor, regenera, revigora, que o Senhor restaure, ó Pai, o nosso olhar, nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que não olhou para a ignomínia, mas suportou a morte e morte de cruz, nos trazendo vida e vida em abundância. Queremos, ó Pai, te pedir pela boa compreensão da Tua palavra e boa aplicação dela, e que nós, ó Pai, uma vez tendo entendido a Tua palavra, possamos também vivê-la, praticá-la, pregá-la e anunciá-la a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Sê comigo enquanto instrumento do Senhor, a fim de que eu seja guiado por Ti e fale a Tua palavra e somente ela, Senhor, e não me desvie da mesma nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor Deus, trabalha no meio do Teu povo nesta manhã e no Teu dia, onde queremos ser abençoados e, acima de tudo, glorificar o Teu nome. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãos, também o nosso livro, aí no capítulo 5, na página de número 94, capítulo 4, perdão, página 94, 5 nós vamos entrar. O livro Caído, mas não derrotado. O esgotamento tem sérias consequências. Aqui ele cita pelo menos 3 consequências do esgotamento: a perda da força, a perda da perseverança e a perda do entusiasmo. Perda da força, perda da perseverança e do entusiasmo. Irmãos, como nós temos visto, em alguns momentos da vida nós cansamos tanto que nós perdemos algumas coisas. O que nós trabalhamos o que nós estamos trabalhando nesse capítulo é um problema antigo e um nome novo. O problema antigo é um cansaço espiritual, uma fadiga espiritual, falta de força para continuar a vida. Esse é um problema antigo, não é um problema de hoje. Desde que Adão pecou, a Bíblia diz assim, olha, em fadiga obterás o teu pão, né? Você vai agora trabalhar e vai cansar demais. A fadiga entrou desde que o pecado entrou no mundo. No dia que Adão pecou, então a fadiga agora cansa a gente vai fazer, você vai varrer uma casa, cansa demais, você vai lavar uma louça, você cansa demais, você vai trabalhar com o computador, você cansa demais, quem lê cansa, a visão cansa. Nós estafamos, nós esgotamos, nós entramos aí nessas síndromes de cansaço e esgotamento justamente por conta do pecado. Agora, não é uma solução somente dizer o seguinte, é o pecado e pronto. Não, mas nós temos que entender como o pecado trabalha e qual é a solução que Deus traz para isso. Não é uma simples resposta seca dizer, é o pecado. Não, mas o pecado trabalha como na minha vida? Vamos lá. O pecado, ele tira a esperança, ele tira primeiro a minha visão de quem é Deus. Por isso eu comecei lendo Isaías capítulo 40, versículo 12, porque ele vai justamente lembrar ao povo de Israel, aquele que tinha se afastado de Deus, acerca de quem é Deus, porque o povo tinha se esquecido. Então a primeira coisa que ele faz para consolar aquele povo que está cansado, esgotado, até por conta das consequências do seu pecado, ele então diz, ele lembra quem é Deus. Ele diz no versículo 12, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ele está dizendo o seguinte, quem é que você acha que é maior do que os céus, que é capaz de contar na concha de suas mãos todas as águas da existência? Você imagina então o Oceano Atlântico, o Índico, o Báltico, tudo nas mãos de Deus. Ele diz, o que você acha quem é o Todo-Poderoso que é capaz de contar as águas do universo?
Irmão, uma pessoa que está estafada, cansada, que não tem mais força, ela esqueceu de que é Deus que trabalha por ela. E quem é o Deus dela? É o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de contar na concha de suas mãos todas as águas do universo, todos os mares, todos os rios, os oceanos. Esse é o nosso Deus. É por isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 40 de Isaías, como é que ele começa a palavra? Qual é a palavra aí? Que é repetida inclusive? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, o povo está cansado, o povo está passando por dificuldade, console o povo, dizendo o quê? Quem sou eu? Porque o povo se esqueceu de quem sou eu. Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está desanimada totalmente, ela precisa ser fortalecida na fé e no entendimento de quem é o Deus que está do lado dela. Então, como é que você consola uma pessoa? Consolai, consolai. Olha o versículo 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Acabou, eu estou do seu lado, já é fim do tempo do sofrimento. Quem é que está dizendo isso? Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus, o quê? Pecados. Deus castigou tudo isso na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Você não precisa mais sofrer. E não tem um profeta no Antigo Testamento tão messiânico quanto Isaías, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É ele que vai dizer isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que é que nós temos, irmãos? Nós temos a realidade de quem está cansado, estafado, olhar para Jesus Cristo e dizer: consolai, porque já é findo o tempo da sua milícia. Porque Deus já pagou em dobro na pessoa de Jesus Cristo. É só assim que nós vamos descansar. E aí ele diz aqui no versículo de número 12: quem é Deus? Quem recolheu na terça parte da efa do pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros na balança de precisão? Você sabe o que é uma balança de precisão? Aquela que pesa ouro, pequenininho. Ele diz, sabe, e naquele período já era pequena, tá? Ele diz que Deus pegou todos os montes, o Kilimanjaro, né? Pegou o Everest e colocou assim, para eles é como se ele estivesse pesando numa balancinha de precisão. O que ele está fazendo? Ele está usando uma linguagem metafórica para falar de quem é Deus, a grandiosidade do Deus que está do nosso lado. Será que dá para confiar nele? Hein? Dá para confiar no Senhor? Mas assim, quem está cansado, uma pessoa que está desesperada da vida, ela já não tem mais essa noção. É por isso que nós precisamos anunciar. E aí o versículo 13 vai dizer que Deus é tão grandioso, que ele vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que ensinou? Deus é grande demais, ninguém pode ensinar ele. E o versículo 14 vai dizer o seguinte: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe deu ensino, sabedoria? Deus é o ser mais sábio de toda a existência, irmão. Ninguém pode ensinar nada para Deus. Se você está cansado, diz assim: olha, eu vou ensinar como eu vou me tratar. Não é Deus que te ensina. Por isso que, se você está cansado, se a síndrome de burnout, né, pegou você está cansado mesmo, estafado, lembre-se que Deus Todo-Poderoso, sábio, Ele tem uma solução para o seu problema. E quando você deixa de confiar nisso, você cai em força, perseverança e entusiasmo. Eu quero justamente entusiasmar. Sabe o que essa palavra significa? Entusiasmar. Já chegar aí, né, nessa expressão, né? Enteos, né? Entusiasmar é ficar em Deus mesmo, poderoso. Versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como o quê? Um pingo que cai de um balde. Você pega às vezes um balde assim, aquele último pingo que cai. Aí ele diz: pois todos os povos da terra. Porque Israel poderia pensar assim: mas o Império Babilônico é muito grande, eles entraram aqui e invadiram a gente, não dá para a gente não se cansar com isso. Ele diz: pois essas nações aí, para Deus é como um pingo que cai de um balde. Na verdade, olha o que ele diz aí no versículo 15: que cai num balde e como um grão de pó na balança. E as ilhas são como o quê? O pó fino que se levanta, um pozinho fino, não é nada para ele. As nações não são como nada para Deus.
Versículo de número 19. Nem todo o Líbano basta para queimar. Você sabe que é o Líbano, enorme, cheio de animais, não seria suficiente para queimar o holocausto, porque Deus é grande demais. É isso que ele está descrevendo, a grandiosidade de Deus por meio dessas linguagens. E aí eu vou correr aqui, mas o versículo 18 vai dizer o seguinte: com quem você vai comparar a Deus? Versículo 18, você vai confiar em quem mais? Com quem você pode comparar o Senhor? Não tem mais em quem você possa confiar. Não em pessoas, igreja, pessoas específicas, mas Deus. Versículo 18, com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Verso 19, ele vai comparar aquelas pessoas, por exemplo, que confiam em ídolos feitos por mãos, né? Versículo 19, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de quê? O artífice vai lá e funde uma imagem, ele desenha uma imagem, e aí então vem o ourives e banha aquela imagem de quê? De cadeias de prata, foge para ela. Então ele vai lá, ele dá uma banhada de ouro nela. E aí o versículo de número 20 vai dizer que o sacerdote idólatra escolhe o quê? O que o sacerdote idólatra faz, irmãos? Ele escolhe o quê? Uma madeira que não se corrompe. Por quê? Porque se o ídolo for de madeira, no dia que der uma chuva, ela vai entortar. Então o artífice vai lá na floresta e pega a melhor madeira que tem, porque uma que não oscile. Ele diz: é com isso aí que vocês estão comparando a mim? Vocês estão confiando mais nisso do que em mim. A força de vocês vão cansar mesmo. Então o artífice idólatra vai lá e pega uma madeira que não se corrompa, que com o tempo ela não entorte. Mas é com isso que vocês estão comparando a Deus? Olha o versículo 20. E busca o artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde um princípio, que eu sou o Criador que estava desde um princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? No princípio criou Deus os céus e a terra. A força do crente vem do fato de que Deus é tão poderoso quanto é descrito aqui em Isaías 40. Se não fosse esse Deus aqui, irmãos, eu não tinha esperança mais não para o mundo. Mas ele conta todas as águas nas mãos, os outeiros na balança de precisão. Nem o mundo inteiro de holocausto é suficiente para ele. Nenhum ídolo dessa terra se compara com ele. E ele estava criando o universo. Ele estava sentado na redondeza da terra. Veja comigo aí o que é dito no versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. A ideia é que a terra é tão pequena que Deus está sentado lá sobre ela e dizendo: eu sou maior do que você. Claro, uma linguagem metafórica, mas para falar da grandiosidade de Deus. Dizer: dá para confiar nesse Senhor? Com certeza, Ele é maior do que a terra. E aí o versículo 22 vai dizer assim: cujos moradores são como gafanhotos, ou seja, coisa, inseto. E Ele é quem estende os céus. Olha como é que Deus criou o universo. Não com milhões e milhões de anos, como dizem os evolucionistas. É Ele quem estende os céus como cortina. O que é uma cortina? O que é uma cortina? Você fecha e abre, levanta e desce. Foi assim que Deus criou. Haja e ouve, imediato. Esse Deus poderoso. Por isso que o salmista no Salmo 120 vai dizer: eu olho para os céus e para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e abriu e fecha. No dia que Ele for destruir a terra, vai ser do mesmo jeito. Olha aí, ó. Estende os céus e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e o torna em nulidade o juiz da terra. Ele destrói Nabucodonosor, Ele destrói o Império Medo-Persa, Ele destrói o Império Grego e Ele destrói o Império Romano, né? A visão da estátua lá que Nabucodonosor teve e que foi interpretada por Daniel, né? A cabeça, o peito, né? O peitoral, o cinto e as pernas, a visão dos impérios, né? O Império Babilônico cai, o Império Medo-Persa cai, e o Império Grego cai, e o Império Romano também cai. E só aquela pedra que não foi com auxílio de mão, que ela foi lançada e destruiu a estátua, que é o reino de Cristo, que vai permanecer por toda a vida. É nesse Cristo que eu confio para suportar as minhas dificuldades, e mais ninguém. É nesse Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz no versículo 24:
mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Mal o império babilônico está ali, de repente Deus destrói. Quando um sopro passa por ele e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Com quem você vai comparar a Deus? Você não pode confiar em mais nada nesse mundo. Diz o Senhor: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o que... Olha como Deus criou os céus e a terra e as estrelas. Olha, aquele que fez sair o seu exército de estrelas. Linda essa linguagem de Isaías. Meu protetor é aquele que fez sair um exército de estrelas. Ele disse: haja luzeiros no firmamento. E as estrelas estavam lá. Ele disse: todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Você imagina Deus chamar as estrelas pelo nome? Todas elas, milhões e milhões de estrelas, ou bilhões de estrelas. E aí ele ainda diz assim: por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só venha a faltar, nenhuma só. Porque, pois, dizes ao Jacó... Olha, vamos ler o verso 27, todo mundo junto? Porque a ideia é essa. Ele está falando tudo para chegar aqui. E dizer assim, olha, vamos lá? Porque, pois, dizes ao Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não olha para mim e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus não olha para mim, Deus não olha para a minha causa, Deus não tem misericórdia de mim. Ele diz: por que você está dizendo isso? Se Deus é aquele todo-poderoso que nada passa despercebido aos seus olhos. Ele sabe do seu sofrimento, do seu cansaço, da sua dor. E aí o versículo 28 vai dizer: não sabes, não ouvis, que o eterno Deus, que fez isso aqui tudo, o Senhor Criador dos céus e da terra, né? Nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado. Olha quem está cansado. Tudo isso que ele disse, irmãos, para chegar nesse ponto. Pastor, eu estou com o burnout, eu estou com estafado, eu estou esgotado. Então a palavra do Senhor para você é o versículo 27. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá força ao cansado e dá esperança àquele que não tem mais nenhuma força para dar mais nenhum passo. Deus então... Aí alguém pode dizer o seguinte: mas não, pastor, Deus não está nem sabendo. Ele acabou de descrever quem é Deus. Espera aí. Do versículo 12 até agora, ele vem só dizendo quem é Deus para você poder confiar nele. Eu olho para cá e eu pergunto para você: com quem nós vamos comparar a Deus? Ninguém. Ninguém é capaz de ser comparado com esse Deus. Os jovens se cansam. A gente vê hoje em dia jovens cansados, crianças cansadas, estressadas já, ansiosas, até depressivas. Jovens se cansam. E de exaustos, eles caem. Os moços, aqueles vigorosos do ponto de vista físico, estão cansados. Numa cama, já não tem mais esperança nenhuma para olhar para a vida. Incrível isso. Você vai conversar com adolescentes, jovens, sem esperança e perspectiva nenhuma de vida. E depois dessa pandemia, a coisa ficou muito mais difícil. Sem esperança nenhuma, cansado. Depois desse tempo todinho parado, os especialistas agora da área da educação, inclusive, estão estudando quais são os prejuízos pós-pandemia. Prejuízos pedagógicos, intelectuais, morais, psicológicos e agora para nós, prejuízos espirituais. Uma geração, infelizmente, desesperada, pessoas sem esperança no futuro, cansados e os moços de exaustos caem. Mas aí, irmãos, no versículo 31, quem confia nesse Deus todo-poderoso que ele descreveu aqui, nessa linguagem metafórica, a partir do versículo 40, ele diz aí no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem está realmente sem nenhuma energia para trabalhar, sai para casa: eu não sei como eu vou pegar o ônibus hoje, não sei como eu pego o metrô hoje, não sei como eu boto
Como eu vou botar minha mão no volante? Como é que eu vou dirigir ao trabalho? Porque eu estou estafado, eu estou acabado. E é interessante que você dorme e não descansa. Por quê? Porque não existe descanso fora desse Deus Todo-Poderoso. É Ele quem dá descanso. Você vai numa praia e não consegue curtir, porque é Ele quem dá prazer. Você come uma comida e não se sacia, porque comida sem Deus não há satisfação, não há descanso. Então o prejuízo do esgotamento é você não ter mais esse descanso. Você não tem mais paz. É impossível se nós não crermos nesse, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas. A ideia é realmente que vai subir enquanto não está descendo, né? Caído. Lembra que nós estamos caídos, mas não estamos derrotados. Uns caem, mas outros sobem como águias, com asas, como águias, correm. Essa vida é uma correria, é uma corrida, é cansada, mas correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe aquelas pessoas que a gente olha assim, meu Deus, parece que essa pessoa não cansa. Mas você sabia que quanto mais cansado, mais entregue para o cansaço, mais você cansa? Basta você olhar, quanto mais se dorme, mais se quer dormir, né? Quanto mais se dorme, mais se quer dormir. Se você dorme muito, você vai querer dormir mais, mas você não sacia nunca. Mais uma vez, quem dá descanso é Deus. Isso não anula o fato de você não ter que tirar um horário para dormir. Tem que tirar um horário para dormir, obviamente. E nós precisamos descansar quando o tempo que Deus nos dá. Mas veja que o descanso é uma bênção de Deus. Hebreus capítulo 4, aqueles que me desobedecem, eu já prometi, disse Deus, não entrarão no meu descanso. Porque vai haver um dia em que nós vamos entrar no céu para descansar de todas as nossas fadigas aqui da terra, que Deus só dá para aqueles que esperam no Senhor, que correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É claro que você caminha metros aqui, a gente se fadiga no calor, na secura, né? A gente de onde é que vem a nossa força? Lembra que o Evangelho ele é poderoso para renovar toda a nossa vida, inclusive o nosso vigor físico. O Evangelho. Lembra que hoje problemas muitas vezes relacionados à nossa mente, as nossas preocupações, eles cansam o nosso corpo. Problemas relacionados à nossa mente, o nosso coração, eles cansam o nosso corpo, a gente não consegue ir adiante. Por quê? Porque muitas vezes são problemas estes que estão relacionados à falta de confiança em Deus, ao fortalecimento. Obviamente, nem sempre é isso, irmãos. Existem fatores físicos que precisam ser observados. Tá? Agora vamos lá para a página 94 e vamos ver isso, depois que ele citou o texto, agora vamos ver isso aqui no livro, né? Exatamente aquilo que eu falei. Porque é o seguinte, só quem pode descansar é quem confia, quem espera em Deus. E quem não espera em Deus? O esgotamento tem sérias consequências. Quais? O esgotamento tira essa esperança. Olha o que ele diz. Além de ser muito comum, o esgotamento também é um problema sério por causa dos seus efeitos danosos na vida e no ministério das pessoas. Entre outras coisas, quando alguém desfalece, perde bênçãos espirituais significativas. Considere as palavras de Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor, ele cita o texto, né? Cansar é a tradução da palavra hebraica para desfalecer, ou seja, realmente você está esgotado. Ao declarar as bênçãos de quem não desfalece, esse versículo revela os benefícios que a pessoa esgotada acaba perdendo. Ou seja, se a Bíblia está falando de bênção, a Bíblia fala de bênçãos e maldições, né? Bênção para os que esperam e os que não esperam. Aí vem o cansaço, é realmente a maldição, né? A maldição. Que aí é quando a maldição é perda de força para viver, perda de perseverança para continuar, né? E também a perda do entusiasmo. Então vamos ver, em primeiro lugar, as pessoas esgotadas não experimentam mais força renovada que as ajudaria a enfrentar os seus desafios. Esta aqui que vem do Senhor é a força que você tem quando você está esgotado,
e deixou de confiar naquilo que está descrito em Isaías 40, você deixa de desfrutar de força, de vigor mesmo. Você vai conversar com uma pessoa e diz o seguinte: irmão, faça isso. Ele diz: não, pastor, não tenho força. Irmão, vamos ajudar a igreja, faça isso. Não tenho força. Irmão, estuda para um concurso. Não tenho força. Irmão, continua trabalhando com vigor. Não tenho força. O que lhe falta? A força que vem de Deus. Deixou de, em algum momento, confiar. Deixou de algum momento de meditar na palavra, de ler a Escritura, de se beneficiar do sacramento da ceia do Senhor que nós participamos. E às vezes a gente pensa que deixar de ceiar não enfraquece a gente, enfraquece demais. Enfraquece demais. É uma bênção a ceia. Fortalece a gente espiritualmente. E aí, irmãos, é dito ainda, é citado aí o Salmo 23, versos de 1 a 3, né? Ele diz: o coração delas não é renovado e restaurado diariamente como o de Davi quando escreveu: o Senhor é o meu pastor, restaura-me o vigor. E quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138, versículo 3. Esses benefícios que Davi está citando, eu tive força. Ele já não tem mais. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 1, aquele texto que eu pedi para nós abrirmos. Como renovar a força, né? Como ter força? Versículo 3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, ele repete aqui muito consolação, consolador, que a palavra consolação em suas variações, né? Existe aqui na sua forma verbal e também substantiva, no livro de 2 Coríntios, e aparece aqui pelo menos umas 19 vezes, só nessa carta. É Deus consolando, dando força. E olha que Paulo passou por momentos difíceis, porque você pode dizer assim: não, é porque Paulo não passou pelo que eu passei. Veja comigo o que ele diz aí, olha, versículo de número 5, 6, né? Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. De novo ele utiliza a variação na palavra consolação, né? Conforto e salvação. E somos confortados de novo, e também é também para o vosso conforto, de novo, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. De novo. Agora, ele vai descrever o quanto ele perdeu as forças. Veja comigo o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas, o que, irmãos? Forças. Alguém poderia dizer que Paulo não sofreu muito, é por isso que ele está falando de consolo. Mas ele vai descrever aqui um sofrimento que ele diz que foi tão grande que foi acima das suas forças. Ó, pastor, peraí. Parece que não condiz com aquela expressão que diz que Deus não nos dá aprovação além daquilo que nós podemos suportar. Mas veja que o final do versículo diz que é porque Ele provê força. Porque junto com a aprovação vem força, para que nós possamos suportar a aprovação. E essa aprovação é descrita por Paulo lá em Atos 19, 20, quando ele vai numa igreja lá em Éfeso pregar o evangelho e vão tentar matá-lo, e Paulo vai sofrer tanto que ele diz: a aprovação foi tão grande aqui que eu posso dizer que foi acima das minhas forças. Quantas vezes nós somos tentados assim, irmãos, somos provados acima das nossas forças?
É um problema financeiro acima das nossas forças. É um problema conjugal acima das nossas forças. Nós não conseguimos controlar. É um problema espiritual acima das nossas forças. Um problema, falta de confiança com Deus, ou diante de Deus. É uma coisa que foge o nosso controle, totalmente a gente fica perdido. E aí então Paulo diz, na Ásia, portanto, foi acima das nossas forças. Olha o que ele diz aí, que é o que acontece com muitas pessoas, inclusive nesse Setembro Amarelo, nós estamos aqui alertando para evitar, a questão do suicídio. Olha o que Paulo diz, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo não era um suicida, ele não cometeu suicídio. Paulo não deixou de confiar em Deus, obviamente. Paulo não deixou de ter esperança em Deus. Mas veja bem, crente também chega um momento de desespero. Por isso que nós precisamos ficar atentos, a nós mesmos, nosso desespero e o desespero dos nossos irmãos. O desespero do Brasil hoje, com um índice de suicídio altíssimo, que cresce, avança assustadoramente o índice de desespero, porque as pessoas perderam força para continuar a vida. Você acha que é fácil? A vida é difícil, nós sabemos disso, É difícil porque as questões financeiras são muitas. É difícil porque as questões espirituais são muitas. É difícil porque os problemas do nosso país são muitos. Emile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, ele tem um livro, eu estou lendo agora atualmente, chamado Suicídio. E ele vai dizer o seguinte: o suicídio é um problema social, não um problema apenas individual. Portanto, o suicídio não é um problema da psicologia, não é um problema somente de aconselhadores ou conselheiros. Ele vai dizer o seguinte: é um problema social. A gente sabe que a sociologia ela é filha das grandes revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, aquelas grandes transformações no mundo moderno, A Revolução Industrial, que trouxe trabalho muito pesado também, Trabalho infantil, crianças lá limpando máquinas, que tinha mão pequena para poder limpar a máquina lá. Isso trouxe um desespero enorme, Você vai assistir Mr. Bean, você vai assistir Charlie Chaplin, Você vai ver lá a descrição desse período, o quanto era difícil o trabalho, o quanto as coisas eram difíceis naquele período. E aí então, Emile Durkheim vai trazer uma perspectiva ele vai estudar o suicídio, Ele vai dizer, vai tratar 3 tipos de suicídios. Um deles me chama a atenção, Ele diz que um dos suicídios é quando o indivíduo perde a esperança na sociedade. Ele acha que não tem mais esperança, ele vê que não tem mais esperança nenhuma para o contexto no qual ele está inserido, então ele vai lá e se mata. Ele não tem força mais para ir adiante. Ele não tem força mais para continuar, ele acha que essa sociedade aqui não tem esperança nenhuma. Ainda que eu não concorde com o Emile Durkheim em muita coisa, obviamente, da sua perspectiva é anti-Deus, mas a leitura dele está correta. Tem muita gente que perde esperança na sociedade. Por quê? Porque bota fé em políticos, partido A, partido B, e eu não boto minha esperança em nenhuma dessas pessoas. Acho que a igreja não deve fazer isso. Quando coloca esperança em político, fazer isso, fazer aquilo outro. Não é claro que a gente tem que fazer escolhas, mas, irmãos, quem vai mudar esse Brasil é o Evangelho, o avanço do Evangelho. Só isso. E mais nada. E pode mudar a realidade do nosso país. O avanço do Evangelho de Cristo. Ponha a sua esperança nisso. Faça boas escolhas. Claro, isso aí não anula essa responsabilidade. Estou falando da responsabilidade do crente. Crê que Cristo Jesus é que pode mudar as pessoas. As pessoas vão fazer boas escolhas quando elas são transformadas pelo Evangelho. Então eu não perco minha esperança no Brasil, não é por causa de político A e B, é porque eu creio em Jesus Cristo e a minha força está no Senhor. Como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força.
A nossa força vem de Deus. Então, Paulo aqui estava além da sua força. Ele disse, a ponto de desesperar da própria vida. Mas veja comigo o versículo 9, ele diz o seguinte: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você sabe por que muitas vezes Deus coloca a gente lá na dificuldade? Você sabe por que muitas vezes Deus bota a gente no aperto, na crise financeira, na crise conjugal, na crise eclesiástica? Deus coloca a gente para que a gente confie mais nele. A crise política é para mostrar, justamente dizer o seguinte: Deus tira todas as possibilidades, todas elas, você se decepciona com todos os políticos da face da terra, e Deus diz: confie mais em mim. As forças são escassas para que vocês confiem em mim. Eu sou Deus. Como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado no céu. Então Deus tira as nossas forças para que nós confiemos mais nele. Esgotamento, burnout, tira a esperança que temos, a força que temos em Cristo Jesus. A segunda coisa, tira também a nossa perseverança. Sabe que um dia bom não é a coisa mais difícil. Tem dia que a gente está tão bem, as coisas dão tudo certo. Relacionamento com o marido, com a esposa vai bem em casa, os filhos estão obedientes, as contas estão pagas em dias, bem administradas. Na igreja as coisas estão tudo bem. O mundo parece que deu uma melhorada, a pandemia parece que baixou. Pastor, hoje é o dia. Irmãos, ter dias assim não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil, a palavra de Deus nos mostra, é perseverar. É continuar. Sabe uma palavrazinha muito difícil para a gente colocar na prática, chamada constância. Constância. Nós não somos constantes. Nós somos inconstantes. Dia lá em cima, dia lá embaixo. Tem dia que está tudo bem, tem dia que o negócio aperta e você diz: rapaz, Deus não está comigo não. Deus abandonou o nosso país. Deus saiu daqui. O dia ruim. O dia mau. Aí então, irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Eu estou aí na página 95, no segundo ponto já. Eles tiram a nossa perseverança, né? Tiram a nossa força, mas tiram também a nossa perseverança, nosso vigor, né, para continuar. Nós deixamos de voar como águias, né? Diz assim: Tiago, ao servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Primeiro, informação importante: essa carta foi escrita para irmãos que estão aonde? Na dispersão, ou diáspora, pessoas que estão fora de casa, sofrendo perseguição dos patrícios, principalmente judeus, judeus ricos, que maltratavam os cristãos convertidos. E Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, está aqui escrevendo para trazer um consolo para os irmãos que estão sofrendo perseguição, estão fora de casa, na dispersão. Uma palavra muito sugestiva para nós, porque nós não estamos em casa. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos na dispersão. Nós estamos fora de Canaã celestial. Nós estamos fora da terra prometida. Nós estamos rumo a Jerusalém celestial. Nós estamos rumo a nossa morada. Mas daqui para lá tem muita dificuldade. E aí então as palavras de Tiago são importantes para mim e para você. Veja comigo o versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias o quê? Provações. Eita, isso aqui não é fácil. Olha o que Tiago está pedindo. Meus irmãos queridos, tende por motivo não de alegria, mas de toda alegria quando você for o quê? Provado. Primeira coisa, o que é ser provado? Provado não é ser tentado, necessariamente, né? Provado não é receber a punição do seu pecado.
Mas provado é quando Deus coloca você realmente no aperto, para ver se você ama a Deus ou não. Aí sabe o que Deus diz? Fique feliz. Ele não está dizendo assim, morreu um parente meu, aí eu vou ficar sorrindo. Não é isso. Mas a ideia é que você vai buscar alegria no Senhor. Paulo disse, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele diz, fique feliz quando vocês passarem por várias provações. Por quê? Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, irmãos? Perseverança. Qual é o propósito de Deus na provação comigo? Por que Deus me botou nesse aperto? O que Deus quer ensinar? O que Deus está fazendo? Ele quer te dar perseverança, coisa que é muito difícil. Porque quando você está no esgotamento, você não tem força para perseverar, para continuar a corrida, você está caído. Mas lembre-se, não derrotado, porque fique feliz, porque a aprovação da vossa fé produz perseverança. Agora veja o que ele vai dizer. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não é perseverar meia hora, não é perseverar 2 dias, não é perseverar uma semana, deve ter ação completa. Qual é a ação completa? Aí ele diz, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Claro que ninguém aqui é perfeito. A ideia de perfeito no grego aqui, né, a palavrinha de perfeito no grego, é a palavra de maduro, para maduro. Para que vocês sejam maduros para enfrentarem as dificuldades e serem perseverantes e não desistirem na primeira dificuldade. Vocês entenderam, irmãos? O que Deus tem para nós por trás da dificuldade? A perseverança. E a perseverança não pode parar no meio do caminho. Tem que ter ação completa, a fim de que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O que é uma pessoa deficiente na perseverança? Na maturidade. É uma pessoa que passa pela dificuldade e blasfema contra Deus. Uma pessoa que passa por dificuldade e se afasta do Evangelho. Uma pessoa que passa por dificuldade e diz, agora Deus não gosta mais de mim. Não. É isso que Isaías vai dizer. Quem confia no Senhor vai voar como águia. É perseverar. 3. Aí na página 95. Em terceiro lugar, pessoas que desfaleceram não conseguem mais correr, nem ficar sem ficar exaustos, né? Eles se cansam e ficam muito exaustos mesmo. A ideia realmente é do burnout aqui mesmo, do estafamento, do esgotamento. Eu não consigo. Ele corre um pouquinho e se cansa. Em outras palavras, eles perdem o entusiasmo. O que é entusiasmo? Dessa palavra grega, né, que é uma preposição do grego, que significa em Deus, né? Em Theos. Entusiasmo é em Deus. Eu sou fortalecido no Senhor. Eu sou fortalecido em Deus. Por isso é que eu não me canso, porque a minha força está no Senhor. Não é que crente não tem um dia de cansaço. Não é isso, irmão. Crente cansa também, mas ele renova suas forças em Deus. Mas uma vez a importância do dia do Senhor, descansar, dormir mesmo. Claro, o horário do culto, observa, mas descansa nos outros horários. Descansa, procura descansar no Senhor. Nós oramos por uma nação convertida. Li aqui o Salmo 144 no domingo passado, falando dos padrões. Salmista Davi orando pela nação. Eu oro para Deus nos dar governantes, de vereador a presidente, todos eles que orem pelo povo, como Davi, que era um governante e orou pelo povo de Deus, para que nós tenhamos dias melhores. Veja como é importante ter pessoas cristãs, com princípios cristãos no governo, como foi o caso de Davi, rei que ora pelo povo. Que bênção! Um rei que ora pelo povo. Aí então ele vai dizer, é dito aqui, o Salmo 42, versos 3 e 4, ele cita aqui, Davi lamenta, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Cadê o teu Deus, teu Senhor? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. A gente cansa. Quantas vezes o mundo zomba da gente? Cadê o Deus, rapaz? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus?
Aí ele diz assim: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de que nós vamos andar na contramão do universo. O mundo se alegra de uma coisa e nós de outra. O mundo se entristece com uma coisa e nós nos alegramos com muitas vezes a tristeza que eles têm. E a perspectiva que Deus nos mostra aqui, que nós temos, é que nós não vamos esgotar se a nossa força estiver alicerçada em Deus. Porque senão nós vamos chorar como o salmista Davi chorou. E Deus, assim, até no choro dele teve um benefício para Davi, né? Até no choro dele Deus consolou. Página 95 diz o seguinte: a pessoa que desfalece perde a alegria no Senhor e nas coisas do Senhor. Perder a força, a perseverança e o entusiasmo é um problema sério, mas há outras consequências iguais, sérias ou igualmente sérias do esgotamento. Vamos abrir agora em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Esse texto é profundamente consolador para mim e para você. Efésios capítulo 3 diz assim, lembrando do contexto dessas palavras, o apóstolo Paulo, ele primeiro dá a base doutrinária, depois ele vai para a prática. A prática. Base doutrinária, depois prática. Base doutrinária, depois prática. Interessante que Abraham Kuyper, né, ele pegou a doutrina calvinista, por exemplo, da soberania de Deus, e aplicou para a política. O livro Calvinismo, você pode ler, você vai perceber isso. William Wilberforce, né, que foi um membro do parlamento inglês, pegou a teologia calvinista e aplicou para o fim da escravidão, da segregação racial na Inglaterra. Ele foi importantíssimo, calvinista importantíssimo, William Wilberforce, né? Foi importantíssimo para o fim da segregação racial, né? Principalmente da questão da perseguição do negro, né? Da escravidão do negro, do racismo na Inglaterra. Em 1833 ele conseguiu, né? 3 dias antes de morrer, a lei foi então aprovada, acabando com o tráfico negreiro na Inglaterra. Uma história belíssima, a história dele. E aqui Paulo, irmãos, foi que ensinou esses homens. Paulo, ele falou de predestinação, soberania de Deus no capítulo 1. Capítulo 2 ele falou que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora o apóstolo Paulo vai fazer uma oração. Porque nenhuma teologia boa deixa de conduzir você a uma prática boa. Toda teologia tem que conduzir você a uma prática boa, porque senão não é uma boa teologia. Negócio de só soberania de Deus e não aplicar isso. Não, teologia boa conduz a prática boa do Evangelho. Olha o que Paulo vai fazer aqui. Ele vai consolar a igreja, vai orar pela igreja. Olha como é que ele vai dizer aí, ó. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Causa do Evangelho. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispersão da graça de Deus em mim, confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Interessante que Paulo foi que entendeu como poucos esse mistério. Qual é o mistério? Ele vai dizer, né? Conforme escrevi há pouco, resumidamente, capítulo 2 vai dizer que o mistério é a inclusão do gentio na aliança. Uma teologia pesada que Paulo está fazendo. O gentio também faz parte da aliança. Aí ele, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora, dito isso, versículo de número 14, a oração. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. É a oração dele. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. Que causa é essa? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo,
nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso à confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaçais nas minhas tribulações por vós, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Qual era o objetivo de Paulo? Não desfaleçais, não desfaleçais. A ideia aqui é, não caia, não morra, não desfaleça. Aí Paulo vai dizer, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, para que vocês não desfaleçam. E aí ele vai citar outras causas aqui também. Quais são elas? De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu pego todo mundo, aqueles que estão enrolados no céu, os irmãos aqui da terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui, irmãos, e olhando aí para a sequência do livro, olha para a página de número 96, só para você seguir aí o texto e o que é dito aqui por Paulo, tá? Que o esgotamento ele traz ele tira outras esperanças nossas que Paulo está orando para que nós não venhamos a desfalecer, né? A perder a esperança. Aí o que ele vai dizer? Os primeiros 12 versículos desse capítulo são uma exortação de Paulo aos seus leitores para que não percam a perseverança da eternidade em suas dificuldades. Então, ele diz, não desfaleça, por quê? Porque você tem uma esperança eterna nos céus. Isso é um mistério de Deus para vocês. Se vocês creem em Cristo, vocês vão entrar na glória eterna. Até porque, irmão, se você olhar só para essa vida, como disse Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, nós não vamos ter esperança nenhuma. Mas se você olhar para Cristo, o versículo 6 do capítulo 3, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Tanto judeus quanto gentios são participantes do Evangelho que traz esperanças eternas. Por isso Paulo está orando para que o povo não venha a desfalecer. Por que ia desfalecer? Por que ia desfalecer? Porque Paulo estava sofrendo, estava preso. O povo podia olhar para aquilo e perder a esperança. Podia cair no meio do caminho. Então Paulo disse, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que vocês sejam fortalecidos. Olha o que ele vai dizer, versículo 16. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem o quê? Interior. No homem interior. Sabe que, mais uma vez, o homem interior, se ele não vai bem, dentro de mim, o meu espírito, o meu corpo pode cair. Diz que Paulo botava o joelho no chão e disse, Senhor, fortaleça o homem interior da minha igreja. Ele se bota de joelhos, ele se põe de joelhos e ora pela igreja dizendo o seguinte, para que o homem interior seja fortalecido. Eu não oro só para que você tenha força para trabalhar. Eu não oro só para que você tenha força para caminhar bem. Eu não oro só para que você não seja acometido de Covid-19. Mas eu oro para que Deus te fortaleça interiormente. Teu espírito. Porque senão você vai desfalecer. E como é que ele faz isso? Para segundo a riqueza da sua glória. Deus é rico em glória? Paulo sabe pedir, não sabe? Para que segundo a riqueza da sua glória. Deus é rico em glória? E como é rico, né? Então ele pede, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o homem interior, seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo. Então, primeiro pedido de Paulo, aqui nessa oração, qual é? Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecido no homem interior. Então, o primeiro pedido de Paulo aqui nessa oração, que Deus fortaleça cada um de nós no homem interior, para que nós tenhamos perseverança. Segundo pedido dele,
versículo de número 17. O que ele diz aí? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o segundo é que Cristo habite no vosso coração. Não vai ter perseverança. Pelo contrário, nós vamos olhar para as dificuldades. Nós vamos olhar mais para os problemas da terra do que para o céu. Mas então Paulo diz que Cristo habite em cada um de vós. Jesus habita em você, irmão? Habita? Amém, né? E precisa habitar, porque senão você não vai ter força. Você vai cair nesses erros aí. Nós vamos já citar cada um deles, né? Está chegando já o nosso tempo, mas a gente vai já citar eles aí. Então, que Cristo habite no vosso coração. Como é que Cristo habita no meu coração? Pela fé. Pela graça sois salvos mediante fé, pela fé somente. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, enraizados em amor. Versículo 18, qual é o outro pedido? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. De que, irmãos? O que Paulo está orando aí? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Está pedindo esse pedido aqui é para que nós entendamos todas essas medidas. De quê? Hein? Vamos ler todo mundo junto para ver se você consegue dizer aí do versículo 18. A fim de poderes compreender com todos qual é o quê? O cumprimento de quê? Aí é outra coisa, é outro pedido dele. Aí já é um outro pedido. Ele está dizendo para você conhecer a altura, largura, profundidade de quê? Do Evangelho. O Evangelho que ele vem descrevendo. O mistério que ele vinha falando. Ele diz para que você entenda todas as aplicações do Evangelho, porque senão você não vai ter força nesse mundo. Então, primeiro, Paulo orou pedindo o quê? Vai esquecer. Paulo pediu o quê? Versículo 16. Fortalecido. 17. Que o quê? Que a Cristo habite no vosso coração. 18. Que nós possamos compreender a completude do Evangelho. E 19. Nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e não desfaleça, não desanime, não deixe de ser perseverante, mas sejam perseverantes até a morte e recebam a coroa da vida. Aí ele termina dizendo: ora, aquele que é poderoso, será que dá para pedir? Para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, se eu perco isso de vista, quais são as consequências? Página 96. Primeiro, os primeiros 12 versículos, então, ele diz que desse capítulo, são uma exortação de Paulo a seus leitores para que não percam a perspectiva da eternidade em suas dificuldades. O que é perder a perspectiva da eternidade? Saber que a vida não se resume a esses problemas aqui não, uma hora acaba. Segundo, ainda no primeiro aí ele diz, né? No primeiro parágrafo, no finalzinho ele diz o seguinte: o foco deles passa a ser, quando você troca, né? Passa a ser o cansaço temporário, em vez de se ocuparem com a tarefa de suprema importância para a qual eles foram chamados em Cristo. Então, foque na eternidade. Segunda coisa, qual é a segunda coisa aí no livro, página 96? Vamos lá, último parágrafo, não, penúltimo parágrafo, diz o seguinte: prossegue nos versos 17 e 19, para que Cristo habite no coração. Aí ele diz, a noção da presença de Cristo em nosso coração. Então não deixe o esgotamento te pegar, porque se ele te pegar, ele vai tirar a noção de que Cristo Jesus está do teu, ou no teu coração. Terceiro, diz o que aí? Além disso, as pessoas esgotadas perdem a plenitude de Deus em seu coração. Não é somente, irmão, um aspecto de Deus. Deus é soberano? É? Deus é onipotente? É onipresente?
Às vezes você pega um pedaço, um atributo de Deus, coloca no coração e acha que é suficiente. Não é Deus por completo, é a plenitude de Deus. Altura, comprimento, largura e profundidade. Entenderam? E aí o 4, por fim, pessoas esgotadas perdem o entendimento bíblico de quem é Deus. Quem é Deus? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, hoje, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Eita, parece que estão caídos, né? Mas não derrotados, não derrotados. Todas essas são as sérias consequências de um problema comum mais sério. Ele é comum, mas ele é sério. De fato, os crentes que experimentam esgotamento se tornam ineficazes e até destrutivos para um ministério, para as pessoas e para si mesmos. Contudo, perder essas bênçãos espirituais não é uma única consequência do esgotamento. No próximo capítulo, avaliaremos outras consequências do desfalecimento, aquilo que pessoas esgotadas não deveriam fazer, mas fazem, bem como aquilo de bom que param de fazer. Nós vamos ver na próxima aula que, além de consequências, dentro dessas consequências desastrosas, nós vamos ver que o que é que uma pessoa esgotada faz de ruim, inclusive ela passa a fazer, e outras coisas que ela deveria fazer, ela deixa de fazer. Vamos ver na nossa próxima aula. Antes de seguir em frente, considere o seu próprio coração e sua vida. Você está experimentando a perda de alguma bênção espiritual estudada nesse capítulo, irmãos? Você perdeu alguma dessas bênçãos? A confiança em Deus, olhar para a eternidade, perdeu alguma delas? Faz o exercício, ó. Final. Está aí na página 98. Quais são os sintomas de uma pessoa que enfrenta o burnout? Quais são os sintomas? O esgotamento. Quais são os sintomas? Aí você bota aqui, ó. Quais as principais palavras usadas na Bíblia para descrever essa experiência? Indique as referências onde a palavra de Deus ou as palavras aparecem, né? Identifique vários personagens do Antigo Testamento que experimentaram o esgotamento espiritual. Nós citamos aqui, quem foi no Antigo Testamento? Jó, Elias, Moisés, Davi. Bota aqui, ó. Vocês estão fazendo o exercício? Página 98 e 99, o exercício de casa. Faz isso daí. Alguma pergunta, alguma consideração? Qual o versículo, irmã? Isaías 40, 31. Qual é? Vamos lá, todo mundo junto? Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos lá, tentar mais uma vez? Ver se eu decoro também, né? Vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Deus nos abençoe ricamente.